Bora lá, supõe-se que está gravando e o áudio está saindo. Então, pessoal, boa tarde. Pro pessoal que vai assistir no YouTube, incrivelmente eles voltaram pro segundo dia, então não traumatizei tanto. Então, beleza, tipo, só relembrando o que eu fiz ontem. Eu fiz uma revisão rápida de topologia, certo? A gente viu conceito de aberto, fechado, fecho, interior, vizinhança, função contínua. E eu fechei o primeiro dia falando de redes em espaços topológicos, certo? Aí lembrando, o que é uma rede? Uma função do conjunto dirigido para aquele conjunto X, certo? Aí o dia acabou com o quê? Com eu mostrando, enunciando aquelas proposições lá que no fundo vão dizer que a convergência de redes vai caracterizar totalmente a topologia e a continuidade de uma função, certo? E a ideia hoje é a seguinte: usar aquelas proposições para definir o conceito de espaço de convergência, certo? Só que eu não vou iniciar logo já definindo o que é espaço de convergência. Antes eu preciso falar sobre subnet. E outra coisinha aqui que a gente vai ver na estante. Mas para falar de subnet, eu vou falar de outro conceito também. Filtros. O que caralho vai ser um filtro? Definição. Uma família não vazia F de subconjuntos de X é xingada de filtro se acontecer o seguinte: primeiro, a interseção está no F cursivo, sempre que A e B estão no F cursivo, ou seja, fechado por interseções finitas, certo? E a segunda condição: se A está no filtro e A está contido em B, onde esse B também está contido no X, então B também está no F. Ou seja, é uma família fechada para cima, no sentido da inclusão, ou seja, todas as coisas que são maiores que elementos do F estão dentro do conjunto ainda, certo? Filtros já apareceram aqui, apareceram ontem. Por exemplo, NX é um filtro para cada x em x. Lembrando, quando eu estou botando x aqui é espaço topológico, tá? Aí lembrando, isso aqui é a família das vizinhanças desse pontinho x, certo? Aí lembrando que a vizinhança é aquele conjunto que contém um aberto, que contém um ponto, que está com um ponto, certo? Então, hoje eu vou ser menos preguiçoso e vou começar a provar as coisas com mais calma. Então, beleza. Bora provar que essa coisa é um filtro. Só porque aqui, a princípio, a gente tem outro nome também, se o vazio não pertence ao F, dizemos que F é um filtro próprio, certo? Porque exige essa condição. Por exemplo, se o vazio estiver nessa família, por essa condição, como o vazio está contido em todo mundo, eu teria o conjunto das partes todas. E não é muito interessante ficar mexendo com isso. Então, nesse mini curso eu só vou mexer com filtros próprios, certo? E a notação que a gente usa para a família dos filtros próprios
é essa aqui. Os filtros próprios em X, certo? Aí voltando aqui para esse exemplo, bora provar a primeira propriedade, que é fechado por interseções finitas, certo? Se A e B são vizinhanças de X, por definição de vizinhança existem U e V abertos, tais que o X está no U e o U está contido em A, digamos, e também o X está no V e o V está contido no B, certo? Isso aqui é só a definição de ser vizinhanças. Daí tem o seguinte, ó. O X está nessa interseção aqui, certo? E essa interseção está contida na interseção de A e B. Ou seja, a interseção é uma vizinhança, certo? Porque isso aqui é um aberto. Lembram da condição para ser topologia, tem que ser fechado com interseções finitas, certo? Agora essa condição aqui. Se A é uma vizinhança e A está contido em B, por definição de vizinhança, existe o contínuo em X aberto, tal que o X está no U, que está contido no A, certo? Mas o A está contido no B, né? Logo, o X está no U, que está contido no B. Ou seja, B também é uma vizinhança. Que B tá em vizinhança. Então essa coisa realmente é um filtro, certo? E é não vazia por quê? O X todo é uma vizinhança de qualquer ponto, certo? Beleza. E outro exemplo também, eu vou ter usando nets para uma net phi aqui nessa coisa, definimos o filtro induzido por φ como eu vou pegar todos os subconjuntos de X, certo? Tal que existe um índice no domínio dessa net, tal que as imagens das coisas maiores que esse índice estão contidas no A, certo? Ou seja, eu estou pegando todos os conjuntos que estão no rabo da net, certo? Se vocês perceberem, coisas parecidas aqui aparecendo quando definir convergência de net, certo? Isso realmente é um filtro. Por quê? Nossa, esse aqui tá ruim. Porque se eu pegar A e B aqui, certo? Existem D1, D2 aqui no domínio dela, tais que isso aqui acontece, né? Certo? Esses dois conjuntos têm um rabo da net. O A tem esse rabo e o B tem esse rabo, certo? Daí, tomando
D' em D tal que D' é maior que D1 e D2, lembrando, eu posso fazer isso porque D é dirigido. Lembrando, dadas duas condições, eu consigo uma condição melhor, certo? É isso que eu estou fazendo aqui. Temos que esse rabo aqui está contido na interseção, certo? Porque aqui, ó, o D', ele é maior do que o D1, certo? Então, todas as coisas desses Ds aqui maiores, eles vão estar dentro do A por causa dessa condição estar sendo satisfeita, certo? Agora, o D' também é maior que o D2. Então, essa condição aqui, para cair nesse rabo aqui que está contido no B, também vale. Ou seja, o que está nessa coisa aqui está caindo na interseção, certo? Então, pronto. Beleza. É fechado por interseções, certo? Agora, se A está nesse filtro e B está contido em A, eu não sei se vocês veem que vai ser bem direto que ele tá dentro desse filtro ainda. Se não, eu abro a conta aqui. O que eu estou perguntando é o seguinte: vocês veem direto que se A está contido em B e A está nessa coisa, então o B também está? Se não, só bom. Então, tipo, exercício. Complete isso. Mas por que eu estou fazendo isso? Daqui a pouco eu vou definir espaço de convergência, certo? Em geral, na literatura, espaços de convergência são definidos usando filtros. Só que muitas vezes usar filtros é uma merda. Porque se vocês veem que eu estou usando família... essa coisa é uma família de conjuntos. E quando você desenvolve essa teoria com filtros, você acaba tendo que fazer muita conta com família de conjuntos e tal. Aí tipo, às vezes é fácil você se perder um pouco nas contas e você perde intuição. Eu acho que vocês perceberam ontem que as nets, elas são muito mais intuitivas, certo? Aí qual vai ser a ideia? Eu vou definir espaço de convergência usando nets. Mas como é que eu vou fazer isso? Dado uma net, eu associo esse filtro induzido. Beleza? Pergunta, vale a volta? Ou seja, sempre que eu pego um filtro próprio, eu vou conseguir uma net tal que o filtro induzido dela vai dar aquele? A resposta é sim. Então, proposição: se F é um filtro próprio de X, existe uma net em X tal que o induzido dela é esse filtro, certo? Então, a demonstração é a seguinte. É um exercício para vocês também. Mas, como eu sou orientando do Renan, eu tenho que dar uma dica. A dica é a seguinte. Como F é um filtro próprio em X,
podemos considerar o conjunto DF aqui desses pares tal que o X está no Fzão e o Fzão está no filtro, certo? Tá certo, mais bonitinho, mas... Beleza? Esse bicho aqui vai ser o conjunto dirigido, que vai ser o domínio da net que eu estou procurando. Por quê? Considere a pré-ordem nesse DF tal que esse par é menor do que esse parzinho aqui, se somente se F está contido em G. Beleza? Isso aí vai dar vai ser um conjunto dirigido. Aí é olhar pro abismo até o abismo te olhar de volta. Porque, pô, eu tô pegando um conjunto de pares. Sim. Só lembrando que a anotação que eu tinha usado pra aparecer. Aí eu tô pegando um conjunto de pares ordenados, certo? E eu quero uma coisa que caia no X. A maneira mais natural é meio que projetar esses xzinhos, certo? E essa vai ser a net, tipo, projetando em cada coordenada. Aí você faz uma continha, vê que o filtro induzido por essa net vai ser justamente o F, certo? Então a gente consegue ir e voltar, beleza? Então isso vai permitir a gente escolher, tipo, pô, nesse argumento aqui eu vou querer fazer com filtros. Não, nessa hora aqui eu vou querer fazer com nets. Por causa disso vai ser permitido. Só que eu tô falando pra vocês que eu vou vender a ideia de que é bem melhor usar a net, certo? Só que depende. Vão ter momentos que vai ser melhor fazer mesmo algum argumento com filtro. Mas também vão ter, que é o que mais acontece, algum argumento fica melhor com net, certo? É tipo aquele negócio, um pouquinho de droga e um pouquinho de salada, certo? É tipo dosar, sabe? Beleza? Até aqui tá entendível, né? Então, fazendo esse rodeio por filtros, eu não vou mais entrar em detalhes de filtros não, tá? O que eu queria fazer mesmo é só definir, mostrar que eu tenho um filtro induzido ali e falar dessa equivalência, certo? Agora, bora porque eu falei primeiramente. Eu vou falar de subnets, certo? E a definição é a seguinte. Dadas φ e psi nets em X, dizemos que psi é subnet de φ se ocorrer isso aqui. O filtro induzido pela φ está contido no filtro induzido pela psi, certo? E a ideia aqui é nós vamos conceder subsequência. Porque se vocês perceberem, abrindo o que eu estou definindo aqui,
Ou seja, eu tenho para todo isso aqui, para esse rabo de sequência, existe um D, digamos, no D2. Detalhe, eu vou botar D2 aqui porque, como eu estou pegando nets qualquer em X, os domínios podem ser diferentes, certo? Então, vai existir uma coisa no domínio dessa aqui, que eu estou chamando de D2, tal que o psi de D, não, aqui vou botar o psi de A, tal que o A é maior que esse D2 linhas, está contido nessa coisa. Certo? Ou seja, os termos dessa net aqui, eles estão aparecendo aqui também nessa net, certo? Beleza? E a mesma ideia de subsequência. Tipo, eu estou formando uma sequência nova ali, usando já os termos que tinha naquela outra. Certo? Não sei se o que eu estou querendo dizer fica claro ou está meio confuso. Hã? Tipo, o que te confunde aqui? Bora fazer com sequências. Pegar uma sequência na reta, certo? Se eu pegar essa sequência aqui, X, que vai de R, eu levo um N, digamos, sei lá, S de 2N. Ou seja, eu só estou pegando essa sequência aqui e olhando as imagens dos pares aqui dentro. Certo? Você concorda comigo que eu só estou construindo essa sequência, essa coisa aqui, com o que já existe aqui? Essa condição que está acontecendo aqui. Ou seja, as coisas que aparecem aqui estão dentro do rabo dessa aqui também. Certo? É isso que está acontecendo. Porque eu só estou escolhendo aqui, olhando os pares. Beleza? Ele tá pensando, tipo, eu estou pegando aquela ali e tô fazendo uma coisa nova. Beleza? Acho que agora ficou mais... apelar para essa sequência é muito bom. Beleza. Aí eu tenho um conceito de subnet. E... agora, eu vou falar de um novo conceito, mas antes, isso provavelmente vai ser exercício para o pessoal de análise. Então, hoje eu não vou provar, Renan. Eu vou deixar... Não é isso não. Não. Dada... duas sequências P e S, considere a sequência, digamos, Z, tal que o Z aqui é o, digamos, o P de N, e o Z nos pares vai ser o S do N. Beleza? O exercício para vocês é o seguinte:
se S converge para X e se P converge para X e S também converge para X, então Z converge para X. Eu acho que provavelmente eles iam ter que fazer isso aqui em algum momento em análise. Esse sim. Aí, acertei. Pronto, o exercício já está proposto. Tá bom, obrigado. Então, o que eu estou fazendo aqui com essa sequência aqui, Z? Tipo, eu sempre tô escolhendo uma coisa, tipo, pô, eu olhei o índice ímpar, eu vou usar P. Eu olhei o índice par, eu vou usar S. Tipo, eu tô saindo escolhendo a coisa, certo? É tipo aquele negócio, minha mãe mandou escolher esse daqui. Aonde eu quero chegar com isso? Pô, isso aqui é uma propriedade muito boa, pô. Por quê, ó? Eu tô pegando duas sequências que estão convergindo pro mesmo ponto e eu tô fazendo outra só com escolhas. O que eu espero é que essa coisa não seja muito bagunçada, certo? Porque, ó, imagina, eu tô aqui na reta, certo? Esse é meu ponto X. Aí digamos que essa sequência aqui de pontos azuis é minha P. Aí tá tudo chegando perto do X, certo? Agora, eu vou ter uma sequência também vermelha, digamos, vindo pela esquerda, também convergindo para o X, que seria minha S, digamos. O que eu espero é que se eu sair escolhendo coisas aqui, tipo, pô, escolhi uma aqui, escolhi outra aqui, escolhi uma aqui, escolhi outra aqui, escolhi esse, de alguma forma, essa coisa ainda tem que ir convergir para esse ponto, certo? Porque essa escolha não vai estar tipo, uma escolha muito bagunçada, não está bagunçando a convergência, certo? E a ladainha com isso, por quê? Agora eu vou definir o seguinte. Definição. Dadas Φ, Psi, nets em X, armengue de nets é uma net ρ que sai do mesmo domínio aqui, tal que o ρ de D sempre é ou φ de D ou Psi de D, certo? Ou seja, eu estou sempre escolhendo. Então realmente é um armengue. Tipo, eu estou juntando a parte dessas duas coisas e juntando, certo? Que é exatamente o que está acontecendo aqui. E não, geralmente não é chamado de armengue, é mixing. Mas chamar de armengue é muito melhor. Mixing de nets. Na literatura se chama de mixing. Mas no minicurso vai ser armengue. Beleza? Então a ideia, tipo, é sempre escolhendo essas duas coisas, certo? Pronto. Agora eu vou provar duas coisas. Supondo que X é espaço topológico, se essa net convergir para o X e Φ é subnet de Φ, então Φ também converge para X. É aquela história que a gente quer, tipo, pega uma sequência convergente, suas subsequências têm que convergir.
certo? E a demonstração disso aqui vai sair muito limpa. Por quê? Eu vou botar rapidinho na definição de convergência de nets. Só relembrando que essa net vai convergir para o X se somente para todo V que está na vizinhança do X existe um D' aqui, tal que a imagem das coisas com índice maior que D' está contida em V, certo? Só que a gente acabou de ver hoje o que significa isso. O V está no filtro induzido pela net, porque ele contém um rabo. Só lembrar que como eu defini filtro induzido, certo? O que eu estou dizendo? O filtro de vizinhanças do X está contido no filtro induzido pela net. Então, se você checa essa condição aqui, se a net converge, essa condição satisfeita. E se essa condição satisfeita é a mesma definição que essa. Então isso é equivalente, certo? O filtro induzido contém o filtro de vizinhanças. Isso vai deixar a demonstração muito limpa. Por quê? Ah, mas o que eu fiz aqui tá mais ou menos claro, confuso? Eu só peguei a definição do que eu defini de filtro induzido, certo? Agora, ó, se isso aqui converge para o X, o filtro de vizinhanças está contido aqui, certo? Mais Psi é subnet de Φ, certo? Ou seja, esse filtro aqui está contido nesse. Por transitividade da inclusão entre conjuntos, né? Ou seja, eu tenho que o filtro de vizinhanças de X está contido no filtro induzido pela Psi, certo? Portanto, Psi converge para o X também. Acabou. Tipo, olha como o argumento ficou limpo. Tipo, 3 linhas. Só era checar que no fundo a definição de convergência de net significa isso e usar essa inclusão aqui entre filtros. Tipo, fica bem... Beleza, subnets de nets convergentes convergem. Aí, lembrando sobre o armengue de nets, o que a gente espera? Pega 2 nets. Se eu fizer o armengue dela, eu quero que o armengue converja, certo? Isso é verdade. Apagar isso. Não, isso aqui eu vou deixar. Só para lembrar o que eu fiz. Então, proposição. Se Psi são nets em X, então tais que as duas convergem para esse mesmo ponto, então esse ρ vai convergir para o X sempre que ρ é um armengue. Beleza? E a demonstração vai sair bem limpa também. Por quê, ó? Se Φ converge para X e Psi também converge para o X, eu tenho isso aqui, ó. O filtro de vizinhanças do X
está contido no induzido pela φ e também ele está contido no induzido pela psi, certo? Daí, o filtro de vizinhanças está contido nessa interseção aqui, ó. Certo? E a demonstração acaba aqui. Porque exercício prove que o induzido pela ρ é a interseção do induzido pela φ intersectado pelo induzido pela psi. Ou seja, o filtro induzido pelo Armeng é a interseção dos filtros. Isso acontece justamente por causa desse jeito que a gente está pegando, tipo, a gente está sempre escolhendo. E a dica, no fundo, é você ver como é um rabo dessa net. Você checando como é um rabo dessa net aqui, você vê aqui que vai dar aquela interseção. Certo? Tipo... E não dá para roubar usando esse exercício aqui para resolver esse. Tentem fazer esse direto. Beleza? Pronto, basicamente já tem tudo aqui que eu queria falar de topologia. E deixa eu ver quanto. Pô, até que foi rápido. Então agora eu vou começar a falar de espaço de convergência. Certo? Oi? Espaço de convergência. Agora a gente não vai mais estar em espaços topológicos. Eu vou estar definindo uma nova coisa. Certo? Beleza. Definição. É uma pré-convergência em X. Agora esquece, eu tava falando antes, tipo, sempre que eu colocar X é espaço topológico. Agora aqui X é um conjunto qualquer, tá? Eu não tô colocando, a princípio eu não tô colocando estrutura nenhuma em cima dele ainda, tá? É uma função, entre aspas, L, que vai de nets em X nas partes de X, certo? Esse Lzão é sugestivo, L de limite. E essa função satisfaz o seguinte: o L de duas nets, os limites da net vão ser iguais sempre que elas induzirem o mesmo filtro. Pô, é um negócio que eu espero, né? Tipo, elas vão induzir o mesmo filtro, eu vou querer que elas tenham os mesmos limites, certo? É uma boa propriedade de função limite que eu quero, beleza? Tá? Tipo, isso é realmente um negócio muito geral, tipo, pega essa função satisfazendo isso, você pode criar ela de qualquer jeito, certo? Tanto que eu posso colocar net, dizer que net nenhuma converge. Vai todo mundo para o vazio, que é um subconjunto, né? Pode dizer nada converge. Ou simplesmente eu posso colocar todas as nets para ir para o conjunto todo, ou seja, qualquer net converge para o conjunto, para todos os pontos. Olha que negócio estranho, sabe? Aí, como eu falei para vocês em geral na literatura, espaços de convergência são definidos com filtros. Aí, no caso, eu teria uma função dos filtros próprios em X nas partes de X.
Aí no caso não precisa dessa condição aqui de quando esses filtros induzidos são iguais. Porque eu já estou usando filtros, certo? Basicamente a mudança que eu estou tendo aqui é que, como eu botei função entre aspas, lembrando daquela observação que eu falei, tipo, nets não é conjunto, é grande demais para ser um conjunto, certo? Então isso aqui, o que eu chamo, é de função de classes, certo? Não é uma funçãozinha. Imagina como é uma coisa que eu estou associando nets a conjunto só, basicamente uma regra, certo? Ou bota no seu coração com uma função mesmo e segue a vida, ninguém vai reclamar. Certo? Aí, o par XL é dito espaço de pré-convergência. Mas o Leto não estava falando de espaço de convergência, agora botou um pré. É porque basicamente o que eu vou chamar de espaço de convergência é quando essa convergência tem certas propriedades adicionais. Porque a princípio vocês percebem que essa convergência pode ser muito merda. Tipo, nada convergir pra tudo. Coisa que eu não quero que convirja. Tipo, sei lá, subnet não convergir. Tipo, pô, aí uma merda. Vão ser coisas assim que eu vou definir daqui a pouco. Vai falar de isotonia, estabilidade, centralidade e tal. Beleza? Agora, exemplo. Espaços topológicos são espaços de pré-convergência, certo? Basicamente é a mesma coisa, é dado pela convergência de nets que eu já defini, certo? Ou seja, para cada net eu vou associar os limites dela de acordo com a convergência topológica que eu exigi, tá? E detalhes, vocês podem pensar, pô, eu estou associando um conjunto. Ah, limites são únicos, nesse caso não. Quando você vai para espaços topológicos mais gerais, você pode ter nets que vai convergir para mais de um ponto, beleza? Quando você tem essa unicidade, a gente chama espaço de Hausdorff, certo? Então, espaços topológicos são... Isso aqui está generalizando o conceito de espaços topológicos, certo? Agora, bora definir uma... esse aqui está um pouquinho ruim. Beleza, isso aqui é o usual que a gente viu, certo? Mas eu vou definir uma nova convergência na reta. Para uma net PC em R, certo? Dizemos que PC converge sequencialmente para um ponto X se existe uma sequência real tal que ela converge para o X de maneira usual na reta, certo? A convergência de sequência que a gente já conhece mesmo. E o filtro induzido por essa sequência está contido no filtro da φ, certo? Ou seja, essa
essa φ aqui é subnet dessa sequência, certo? Ou seja, convergir sequencialmente é existir uma sequência tal que essa coisa é uma subnet, certo? Ela é subnet de uma sequência convergente, em termos mais simples, certo? Aí, tipo, essa convergência aqui está sendo puramente testemunhada pela convergência dessas sequências, certo? E é legítimo fazer isso, porque basicamente eu estou fazendo uma regra aqui, aquela L, certo? Eu estou dizendo, pega uma net, o conjunto que eu vou associar com desses limites aqui, que vão ser dados dessa forma, certo? Eu vou dizer que ela converge para esse ponto, sempre que existe essa sequência aqui convergindo para esse x, de maneira usual na reta, e que essa coisa é subnet dessa. Beleza? É uma pré-convergência que eu estou definindo aqui. Certo? Se vocês verem, essa convergência ela não é muito, ela não é bagunçada. Por quê, ó? Por exemplo, bora checar se nessa convergência aqui subnets de nets convergentes convergem. Se isso aqui converge sequencialmente para o x, eu acho que vocês já perceberam, mas só para deixar claro, a notação que a gente usa é essa aqui, sempre que o x está na imagem da φ pela L, certo? Essa notação aqui é a mesma notação de convergência de sequências que a gente já conhece, certo? Só que eu estou usando como esse subíndice a pré-convergência, certo? Beleza, se essa coisa convergir sequencialmente e psi é subnet de φ, então existe uma sequência S real tal que ela converge de maneira usual na reta, certo? E o induzido dela está contido no induzido pela φ, certo? Mas o induzido pela φ está contido da psi, certo? Por definição de ser subnet. Daí, o filtro induzido pela S também está contido no induzido pela psi, certo? Ou seja, isso prova que psi também converge sequencialmente para x, certo? Justamente porque eu chequei essa inclusão aqui, ou seja, eu encontrei uma testemunha aqui, uma sequência convergente tal que essa coisa aqui é subnet dessa, beleza? Basicamente, a troca, se vocês verem, o argumento está muito parecido com o que eu fiz para espaços topológicos mais gerais, certo? Só que aqui o que está mudando, a testemunha para convergência em espaços topológicos era aquele filtro de vizinhanças, certo? O que está fazendo a testemunha aqui é o filtro das sequências convergentes, certo? Tipo, agora eu estou tendo mais coisa para testemunhar a convergência. Não diz, eu só tinha um bichinho. Agora eu tenho mais coisas, certo? Tipo, deu para entender mais ou menos o que essa convergência está fazendo e tal? O ok da Samuel então tá de boa. Certo? Também
essa pré-convergência tem a propriedade que os armengues de net convergem. Certo? Porque, ó, se Psi e Psi convergem sequencialmente para o X e Rho é um armengue de Phi e Psi, eu vou ter o que? Existem S1 e S2 sequências reais, certo? Tais que as duas convergem de maneira usual para o X, certo? Aí tem essas duas coisinhas testemunhando. E o induzido pela S1 está contido no induzido pela Φ, e o induzido pela S2 está contido no induzido pela Psi, certo? Usando essas duas inclusões, eu tenho isso aqui, ó. A interseção desses induzidos está contido nessa interseção aqui, certo? Aí lembrando, por aquela coisa que eu deixei como exercício, isso aqui é induzido pelo armengue, certo? Mas isso aqui também, sei lá, eu consigo um Rho1, digamos, um armengue dessas duas netes que também vai convergir para o X, porque aqui a convergência é usual de R, tá? De partícula topológica. E como eu fiz para casos mais gerais, então isso aqui vai convergir também, beleza? Isso prova que o Rho também converge sequencialmente para o X, certo? Então essa é uma boa convergência. Subnets convergem, o armengue também converge, então tipo, não é um negócio todo esquisito, ela tá bem comportada, certo? Mais um exemplo. Agora vai ser uma convergência mais estranha. Que é a seguinte. No círculo centrado na origem de raio 1, tá? Dizemos que uma net aqui no círculo converge para x aqui se eu estou fixando um R maior do que zero, tá? Por quê? Se existem x0 até xn no círculo, tais que vou usar a distância dessas coisas aqui sempre é menor do que o R. Essa notação aqui que eu estou usando para a distância usual euclidiana que a gente tem, tá? Aquela coisa que a gente pega dois pontinhos e calcula a distância entre os dois, tá? É a mesma coisa que esse D está fazendo aqui, beleza? Tais que o induzido por essa net é o conjunto de todas as coisas que estão no círculo
tais que essa coisa está contida em A, certo? Sim. Então, beleza. No fundo, a coisa que eu estou querendo dizer aqui é que essa convergência, ela está sendo testemunhada por esse número finito de pontos que estão distando o R dessa coisa, certo? De certa forma, eu estou querendo que uma rede convirja sempre que ela fique se repetindo, de certa forma. Sempre essas coisinhas aqui vão aparecer nos rabos dela, certo? E a ideia é a seguinte, porque eu estou falando de se repetir. Aqui está o círculo. Digamos que eu tenho esse pontinho X. Beleza? Aí, eu vou pegar digamos que isso aqui certo? Como é que eu vou fazer uma net nessa coisa? Digamos que eu vou ficar rodando só, tipo, repetindo, ó. A net vai começar aqui, vai pra aqui, vai pra aqui, vai pra aqui. Quando chegar aqui, ela volta pra aqui. Meio que um negócio modular, certo? Como esse caso particular, não tô dizendo que todos são assim, certo? Mas essa net, se eu construir ela dessa forma, ela vai convergir nesse ponto. Por quê? Os rabos dela só são essas coisas, certo? Sempre vai ter essas coisinhas. Não tem jeito, sempre, como eu tô rodando aqui. É engraçado, o X nunca tá no rabo, ele sempre tá fora. Tipo, eu posso dane-se ele, certo? Eu só quero que essas coisas aqui estejam a uma distância segura do X, de modo que eu teste minha convergência. Supondo que todos esses pontos aqui estão à distância que eu quero do X, certo? Se eu fixar um R muito pequeno e tal, certo? Que em geral, como a ideia de na maioria das vezes, a ideia de convergência é ter coisas se aproximando, em geral eu vou querer esse R bem pequeno, certo? E a gente prova também que essa convergência tem boas propriedades. Subnets convergem e também os amegues vão convergir, certo? Eu acho que eu vou abrir essas contas, mas eu quero saber se eu tenho tempo. Tem. Eu peguei esse exemplo de um artigo de um mexicano muito simpático. Porque, ó, eu não devia ter apagado, mas já apaguei. Eu vou provar que essa convergência realmente tem essas propriedades. Se PC é subnet de φ e φ converge para x daquele mesmo jeito que eu acabei de definir, certo? Existem x0 até xn no círculo, tais que a distância dessas coisas para o x é menor ou igual que r, certo? E o induzido pela φ é A. Eu vou usar essa notação aqui para ser mais econômico, daquele filtrozinho que eu descrevi, tá? Que tipo, lembra? Sempre que um conjunto tá aqui, ele tinha que conter os pontos do x0 até o xn, certo? Aí eu vou estar usando essa notação aqui. Isso aqui é formado por todos os conjuntos que contêm do x0 até o xn, beleza? Daí, como isso aqui acontece,
temos que isso aqui acontece. E exercício, completar a demonstração. Porque, no fundo, eu vou conseguir concluir essa coisa aqui, porque a gente tem um conceito de ultrafiltro, que são ultrafiltros principais no sentido da inclusão, certo? Aí, essa coisa aqui, você prova que essa coisa vai ser um ultrafiltro. Então, sempre que é um ultrafiltro, as coisas maiores, ou vai ser esse, as coisas maiores, ou vai ser esse, ou teria que ser o filtro todo, o conjunto das partes todo, certo? Mas como eu estou pegando filtros próprios, não pode, então tem que ser essa coisa, certo? Esses são os detalhes que vocês têm que preencher, beleza? Então, os subnets convergem, certo? Agora, para a parte do Armeng, se um Armeng de Φ e Psi dessa net no círculo, tais que as duas convergem com um xzinho, eu tenho o seguinte, existe x0 até xn e y0 até um ym no círculo, certo? Tais que a distância do xi para o x é menor do que r e a distância do yi ou de yj para o x também é menor do que r, certo? E também o induzido pela Psi é essa coisa, certo? E o induzido por essa é isso aqui, beleza? Aqui todos os conjuntos que contêm do y0 até o ym e todos os conjuntos que contêm do x0 até o xn, certo? O induzido pelo Armeng, como ele é isso, é essa interseção, dá para provar que ele é o conjunto das coisas que contém até o ym e também vai ter do x0 até o xn, certo? Tipo, não tem que ter só uma dessas coisas, tem que ter as duas, beleza? E isso aqui vai convergir também porque a distância dessas coisas sempre é menor do que o x, pro x é sempre menor do que o r, certo? E eu estou tendo a existência dessas coisas aqui, beleza? Então a condição para convergir nesse caso está sendo satisfeita. Aqui, converge para o x, de acordo com essa convergência, certo? Pronto, então essa convergência tem boas propriedades. Eu poderia fazer convergências mais estranhas também, dizer que, sei lá, uma coisa converge se só tiver uma net do lado de, tipo, sei lá, botar no 0,1, no intervalo 0,1. Dizer que uma coisa converge ali se só tem uma sequência que vem do lado direito ou do lado esquerdo pro ponto e tal, alguma coisa assim, sabe? Aí, por exemplo, nesse caso, seria uma coisa que não teria essa propriedade aqui, dos Armengs convergirem. Porque se eu dizer que meio que é uma convergência lateral, eu não posso ficar fazendo essas escolhas, beleza? Mas isso aqui é só um comentário por cima para dizer que, tipo, vão existir convergências estranhas que não vão ter todas essas propriedades, certo? Pode ter uma, pode não ter outra, pode ter as duas, ou pode não ter nenhuma, certo? Aí, nesse caso, a gente dá um nome especial
por espaço de acordo com as propriedades que a pré-convergência tem. Uma pré-convergência L é dita, primeiro, centrada se nets constantes convergem para sua imagem. Pô, isso aqui é o mínimo que eu vou querer para uma convergência, né? Pô, se uma net constante não convergir, o que eu tô fazendo com essa coisa, sabe? A segunda propriedade é essa coisa do subnet. Isótona se isso aqui L vai convergir para o X sempre que Psi é subnet de φ, certo? E essa coisa converge para o X, ou seja, subnets de nets convergentes convergem, certo? E a última é a estabilidade. Eu vou dizer que essa convergência é estável se esse ρ convergir para o X sempre que ρ é um armengue de Psi e φ, e essas duas coisas convergem para o X, certo? Ou seja, eu não estou bagunçando essa coisa, eu estou tendo uma estabilidade, certo? Então o que a gente provou foi o seguinte: essas convergências que eu tinha definido antes no círculo e aquela outra na reta são isótonas e estável, também vão ser centradas, beleza? Mas aí é bem mais simples do que esses dois casos. Então elas têm todas essas propriedades, certo? E a convergência espaço topológico também vai ter, né? Porque, pô, nets convergentes você consegue provar facilmente que nets constantes vão convergir para a imagem, certo? Beleza? Até que tá de boa, tô indo rápido demais. Tá entendível, né? Pô, tenho 40 minutos ainda. Beleza. Nem sempre a convergência, essas convergências vão vir de uma topologia, certo? Só que, sei lá, tipo, se eu for muito rebelde e disser, não, porque eu tenho que trabalhar com espaço topológico, de qualquer jeito, não quero mexer com convergência por meio de topologia, certo? Para uma pessoa que está revoltada, assim, você fala aí, tipo, calma, vai ter uma maneira muito fácil de você, beleza, você tem um espaço de convergência, você vai para o espaço topológico, então só tem esse trabalho, não seja tão preguiçoso. É isso que eu vou mostrar agora. Vai existir uma maneira muito natural de você associar, pega um espaço de convergência e associa espaço topológico, de maneira muito natural. Eu não sei se vocês lembram daquela proposição que eu coloquei no final do primeiro dia, que eu estava caracterizando os abertos de espaço topológico por meio de nets convergentes.
Só lembrando, nesse caso eu estava dizendo que o conjunto é aberto, sempre que uma net convergir para um ponto dele, essa coisa vai conter um rabo da net, certo? Que no fundo, na terminologia que eu fiz hoje, tá no filtro induzido, beleza? É desse jeito que a gente vai definir aberto agora, beleza? Definição: um conjunto S contido em X. Agora X é espaço de convergência, tá? Não estou pegando um conjunto qualquer, espaço de convergência. É dito L aberto se para toda net em X tal que ela L converge para o X e o X está no S, ocorre que esse S está no filtro induzido pela net, beleza? É a mesma coisa que a gente tinha naquela proposição, só que agora, como eu estou em espaços mais gerais, eu estou tomando isso aqui como definição de área aberta, beleza? E o termo é sugestivo, isso realmente vai definir uma topologia, e é o que eu vou provar agora. Só para notação, O de L é a família dos L abertos, beleza? O que a gente vai provar agora é que esse OL é uma topologia. Posição OL é uma topologia em X. Bora checar todas aquelas propriedades. Primeiro, a gente tem que provar que o espaço todo e o vazio são L abertos, certo? Pô, isso aqui acontece por vacuidade, né? Eu não vou conseguir uma net convergindo com um ponto no vazio para testemunhar isso. Pô, não tem ponto no vazio para testemunhar, certo? Não tem por vacuidade. E porque o X também é isso aqui também ocorre que o X é L aberto porque o X está em todos os filtros. Porque, lembra, na definição de filtro, eu considerei uma família não vazia, certo? Sendo não vazia, tem uma coisa lá dentro, que é um subconjunto de X. E lembrando por aquela segunda propriedade, é uma família fechada para cima no sentido da inclusão, ou seja, você pega uma coisa do filtro que está contida em outra, essa coisa maiorzinha tem que estar. E o X também contém todo mundo ali. Então ele sempre está nesses filtros. Então essa condição é sempre satisfeita. Certo? Segunda condição, fechamento com interseções infinitas. Se A e B são L abertos, para toda net em X, tal que essa coisa L converge para o X e o X está nessa interseção, certo? Que eu vou checar para a interseção, beleza? Ocorre que o A pertence ao filtro
induzido pela φ, certo? Assim como o B. Porque o B também é aberto. E é uma net que está convergindo com um ponto dele. Beleza? Daí, como essa coisa é filtro, isso aqui também está no induzido. Beleza? Porque, lembrando, filtros são fechados por interseções finitas. Ok? Daí, isso aqui é um L aberto. Então pronto, eu provei o fechamento por interseções finitas. Beleza? Agora só falta a última condição, né? O fechamento por uniões arbitrárias. Terceira condição, se isso aqui é uma família de L aberto para toda net em X, eu vou checar para a união, certo? Então eu vou pegar uma net L convergindo nessa, desculpa, para o X, L convergindo para esse X, onde é XX está nessa união, certo? Porque eu quero checar se a união tem essa propriedade aqui para ser L aberto, beleza? Então, existe J nesse conjunto de índices, certo? Tal que o X pertence ao J. Agora, como o J é L aberto, ocorre que o J está no filtro induzido por essa coisa. Beleza? Mas o J está contido nessa união, certo? Porque ele é uma dessas coisas que eu estou unindo. Isso aqui é filtro. Daí, a união também está no induzido. Beleza? Então acabou, né? A união também é um L aberto. Então acabou, tipo, de um jeito muito natural eu consigo associar um espaço topológico de um espaço de pré-convergência, certo? E eu não vou provar isso, mas não vou colocar isso aqui depois que eu... Em espaços topológicos a gente tinha a definição de função contínua, certo? E eu tinha terminado o primeiro dia com aquela proposição que caracteriza a função contínua com convergência de rede, certo? É contínua se somente se leva rede convergente em rede convergente, beleza? Eu vou usar isso como definição de função contínua nesse caso. Definição: uma função f que sai de x com uma convergência L e vai em YL com a convergência YL com a convergência L', certo? É contínua se essa net aqui, L' convergir para x,
sempre que psi L converge para X, certo? Ou seja, aqui eu estou pegando uma netzinha em X, convergindo para um Xzinho, e quando eu passar F eu ainda estou tendo uma net convergente. Desculpa. Isso aqui é Fx. Aí eu estou levando sempre uma net convergente, que está convergindo para a imagem, certo? E é aquela mesma proposição que eu tinha colocado. Aí agora eu estou tomando como definição. Aí, a gente acabou de definir agora uma topologia, certo? Exercício. Se f de L YL é convergentemente contínua. O que eu estou chamando de convergentemente contínua é contínua enquanto espaço de convergência, tá? Então, essa mesma função, quando você vai para essas topologias, ela é topologicamente contínua. Ou seja, ela vai satisfazer aquele negócio tipo, a pré-imagem de todo aberto aqui é um aberto aqui. Beleza? O que isso aqui está me dizendo no fundo? Quando eu estou passando para essa topologia, eu não estou perdendo funções contínuas. Eu posso ganhar, mas eu não vou perder. As coisas que já geram contínua enquanto espaço de convergência vão ser contínuas ainda com espaço topológico, certo? Então, essa topologia é muito boa. Ela não está bagunçando as coisas, certo? E é o natural que aconteça pelo jeito que eu defini função contínua, né? Que já estava usando aquele caso que eu tinha espaços topológicos. Beleza? Só que notação. C de xy é o conjunto das funções contínuas, certo? A notação visual que a gente tem, certo? Conjunto das funções contínuas de x em y. Beleza? Rapaz, incrivelmente eu vou conseguir falar de convergência contínua. Não sei se eu fui muito ligeiro ou foi de boa. Beleza. Porque agora a ideia vai ser a seguinte. Eu vou definir uma convergência bem natural nesse espaço aqui de funções, certo? E isso aqui vai ser uma coisa que a gente vai estar ganhando agora, porque eu não consigo definir uma topologia tão natural nesse espaço de funções contínuas, beleza? Que tenha boas propriedades. Por exemplo, eu coloco uma topologia no espaço de funções contínuas. Um exemplo de função que eu vou esperar que seja contínua, a função de avaliação. Tipo, pega uma funçãozinha ali e avalia naquele ponto. É uma coisa, não é uma função tipo, toda estranha, você esperar que ela seja contínua, certo? Só que nem sempre pode ser. Se eu pegar quaisquer dois espaços topológicos, eu vou ter que colocar condições em cima dessas coisas, certo? E outro exemplo também, você pega uma função e meio que trava uma coordenada dela. Você espera que essa coisa seja contínua, certo? A princípio, no espaço topológico pode não ser. Nesse caso vai ser com a convergência que eu vou definir, certo?
Beleza. Cadê? Ah, tá aqui. Então, rapaz, esse tá ruim. Dizemos que uma net de funções contínuas essa notação aqui é para ser o análogo que a gente tem com sequência, certo? Que a gente denota sequências assim, beleza? Aí nesse caso eu vou denotar assim, certo? É a mesma coisa. Então, essa net aqui vai converge continuamente para essa função contínua aqui, se essa net aqui converge em y, vai convergir para x em y sempre que essa coisa converge para o x no x1. Beleza? Mas bora com calma, bora analisar o que está acontecendo aqui. Beleza, eu peguei uma net que converge pro x aqui no x1, certo? E eu tenho essa net aqui de funções, beleza? Não, essa net de coisas em y, certo? Como eu só estou basicamente avaliando essas coisas, esses xa's aqui com essas fd's, pô, um negócio que você espera, se de certa forma essa netzinha aqui convergir para o f de algum jeito todo estranho aí, você espera com uma coisa boa que satisfaça, né? Tem que convergir para a imagem do x, certo? Porque só está pegando avaliações, beleza? Então ela é bem natural nesse sentido, porque é uma coisa que você espera que aconteça, beleza? E tem um pequeno roubo aqui de um negócio que eu não falei ainda, mas se eu estiver pegando essa netzinha, deixa eu botar outra notação. Se eu chamar isso aqui de uma net φ, beleza? Aí beleza, essa net φ está indo do A para o conjunto de funções contínuas, ok? E essa net em x está indo de outro conjunto dirigido para o x, certo? Aí, no fundo, eu estou associando uma nova net aqui nesse produto cartesiano aqui, que vai no y, da seguinte forma: eu pego um azinho, bzinho aqui, e eu vou avaliar essa coisa no azinho e pegar o xb, certo? E é legítimo por quê? Porque os índices aqui eu posso pegar coisas que vão cair no x, beleza? E esses índices aqui vão dar coisas que vão cair nos pares de funções contínuas. E eu posso avaliar uma função desses pontos do x, que o domínio é x aqui. Então essa coisa vai estar caindo no y. Só que, lembrando, em nets, para ter uma net, o domínio precisa ser um conjunto dirigido. Isso aqui é dirigido com que ordem eu estou tendo aqui?
Esse produto cartesiano é dirigido com a preordem tal que dois pares A1, B1. Eu vou dizer que esse par é maior do que esse parzinho aqui, se somente se. É um negócio, é dirigir coordenada a coordenada, beleza? Ou seja, se o A1 for maior do que o A2 e o B1 for maior que o B2, certo? Aí, conta simples, vai mostrar que se realmente isso aqui vai dar a estrutura de côndio dirigido para o produto cartesiano, certo? E é o natural que você espera, né? Fazer a coisa coordenada a coordenada. Beleza? Então, o que é essa net aqui, uma coisa desse tipo. Beleza? Aí essa coisa que está acontecendo em Y, e isso aqui está acontecendo em X. E eu construo essa coisa como? Com essas avaliações. Certo? E aqui já dá para ver mais ou menos que vai acontecer o que a gente espera. Aquele negócio da avaliação ser uma função contínua. Beleza? Muito estranho ou tá mais ou menos entendível? Sim. Ah, tu? Não. Um outro, sim. Ah. Sim pros dois. É, sim. Beleza? Ah, esse aqui eu vou deixar. Só que não vai dar tempo, mas eu vou falar de só para enunciar. Quando a avaliação é uma função assim. Ela pega uma funçãozinha em um pontinho do x e vai levar no f do x, certo? É pegar essa função e vai lá nesse ponto, beleza? Com essa convergência, essa coisa vai ser uma função contínua, certo? No mesmo sentido que eu defini. Você tem que pegar uma net aqui, que converge aqui, quando eu passar a avaliação, essa coisa vai continuar convergindo. Só que o problema, qual a convergência que eu estou colocando nessa coisa aqui? Porque é um produto. E a convergência natural que a gente espera. Por quê? A convergência no produto cartesiano, supondo que x e y sejam espaços de pré-convergência, né? É tal que uma net no produto cartesiano converge para esse parzinho x e y, se somente se, sempre que eu projetar no x, isso aqui vai convergir para o x, certo? E se eu projetar no y, vai convergir para o y. Basicamente, a convergência coordenada a coordenada. Uma net no produto cartesiano converge se somente se converge em coordenada a coordenada, certo? Porque é isso aqui que eu estou passando a projeção no y e a projeção no x, beleza? Que é a maneira mais natural que a gente espera de colocar uma convergência no produto cartesiano, certo? Aí, outro exemplo aí, isso aqui é contínuo, beleza?
exemplo de função que é contínua também, isso, é essa aqui. Eu pego esse par, é a composição de funções. Eu pego esse par e faço G bola F. Isso. Beleza? É a operação de composição de funções que a gente conhece. Em geral, a gente não vê comutação sobre, essa coisa é contínua e tal. Nesse caso, vai ser contínua. E não é muito difícil de provar. Se eu não me engano, sai umas 3 linhas, 4 linhas, alguma coisa assim. Assim como essa, tipo, é um pouquinho... A demonstração é um pouquinho maior, mas ainda é simples. Beleza? Aí, sei lá, tipo... É usar definições, basicamente. Sei lá, se por alguma... Sei lá, vocês estão sem nada para fazer, aí tenta usar a definição para provar. Certo? Um exercício muito interessante. Descreva a convergência contínua com filtros. Exercício de boinha. Eu ainda vou dar uma dica. Não tente. É muito feio. É tipo... É aquele negócio que, tipo, beleza, você pega a definição de convergência contínua com filtros. Você tem a ideia de definir função contínua usando filtros também. A demonstração fica muito feia usando isso. E com o Net fica muito limpo. Mas é aquele negócio que, tipo... É bom fazer uma vez na vida pra criar caráter. Tipo, você só vai fazer uma vez mesmo, é tipo... Pular de um avião sem paraquedas, só faz uma vez na vida, tá tudo bem. E tu vai ter que fazer. Não pular de paraquedas, mas fazer essa conta com filtros. Então... eu acho que o que eu queria fazer era isso mesmo. Não tem muito tempo. Então eu espero que tenham gostado.